Olá, boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Informe da Tarde. Vamos conferir as notícias que vão fazer diferença no seu dia hoje. 4 homens são presos tentando roubar uma joalheria em São Paulo. Caminhão tomba e deixa 2 mortos no Paraná. Juíza anula suspensão de vistos imposta pelo governo de Donald Trump a 75 países. E conheça 5 dicas para estudar para o Enem e a FUVEST. Esses são alguns dos destaques. Tudo você vai ver a partir de agora no nosso Informe da Tarde. Mais uma vez, boa tarde a todos vocês, a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela sua companhia em mais uma edição jornalística. A gente começa o nosso informe de hoje com a notícia de que 4 homens foram presos em flagrante por tentar roubar uma joalheria na Sé, em São Paulo. O grupo criminoso tinha alugado uma sala no mesmo prédio e estava monitorando o local há pelo menos 2 meses. 4 homens foram presos em flagrante na noite deste sábado durante uma tentativa de roubo a uma joalheria na região da Sé, no centro de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o grupo havia alugado uma sala no mesmo prédio do estabelecimento e passou quase 2 meses observando a movimentação dos funcionários antes de executar o crime. Os suspeitos entraram no prédio pela garagem e usaram um maçarico para arrombar a joalheria. A intenção era retirar diversas joias e fugir em carros que estavam preparados do lado de fora. Um dos homens tentou distrair o porteiro para impedir que ele acompanhasse a movimentação pelas câmeras de segurança. Enquanto isso, os outros integrantes do grupo colocavam os produtos em veículos. O porteiro, porém, desconfiou da atitude do suspeito. Quando ele se distraiu, o funcionário conseguiu observar os outros homens guardando os objetos roubados nos carros. O porteiro correu para a rua em busca de ajuda. Encontrou policiais militares que passavam pelo local. A equipe foi até o prédio e interrompeu o roubo. Um dos suspeitos foi localizado na garagem, dentro de um dos carros. Ele tentou fugir correndo, mas foi alcançado e preso. Outro homem foi encontrado ainda dentro da joalheria. Outros 2 foram detidos nas proximidades minutos depois. No porta-malas de um dos veículos usados pelo grupo, os policiais encontraram malas com produtos roubados, entre eles anéis, correntes e relógios. Segundo a polícia, os 2 carros usados pelos suspeitos estavam com placas falsas. Ainda de acordo com a apuração, horas antes do crime, o grupo havia pedido ao síndico autorização para fazer uma suposta manutenção na sala alugada fora do horário comercial. O pedido teria sido uma estratégia para entrar no prédio e executar o roubo. Um caminhão vira e tomba em uma rodovia do Paraná, deixando 2 mortos. 2 pessoas morreram após um caminhão carregado com carvão sair da pista e tombar na PR-562 em Clevelândia, no sudoeste do Paraná. O acidente aconteceu durante a madrugada deste sábado, próximo à ponte sobre o rio Chupim,
na divisa com Honório Serpa. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão tombou por volta das 2h30 da madrugada. O veículo ficou com as rodas para cima e permaneceu no local durante a madrugada. Uma das vítimas foi encontrada logo após o acidente. O homem ainda não havia sido identificado e o corpo foi encaminhado à Polícia Científica de Pato Branco. Durante a manhã do sábado, pessoas que passavam pela rodovia perceberam que havia outro corpo embaixo do caminhão tombado. Equipes da perícia e do Corpo de Bombeiros de Pato Branco voltaram ao local e confirmaram a segunda morte. A Polícia Rodoviária Estadual informou que o veículo permaneceu no local durante a madrugada porque nenhum responsável pelo caminhão apareceu para acompanhar a ocorrência. Os casos de abuso sexual com menores em Ceuta, território espanhol na África, que faz fronteira com Marrocos, cresceram nos últimos tempos. A polícia local já registrou pelo menos 15 denúncias. Casos de violência sexual contra menores estão aumentando na cidade de Ceuta, um enclave espanhol localizado no norte da África, na fronteira com o Marrocos. A polícia investiga pelo menos 15 denúncias de estupro, mas as autoridades acreditam que muitos casos nem chegam a ser denunciados. Uma médica de emergência do Hospital de Ceuta conta que atendeu várias vítimas de estupro nos últimos dias. No fim de julho, cerca de 80.000 imigrantes cruzaram a fronteira para a Espanha. A maioria já deixou a região, mas especialistas estimam que entre 3.000 a 5.000 menores de idade continuem na cidade espanhola. Em entrevista à DW, o prefeito de Ceuta disse que as autoridades locais estão sobrecarregadas. Para aliviar a pressão sobre o sistema de Ceuta, o governo central espanhol planeja transferir cerca de 500 meninas para diferentes regiões da Espanha continental. Essas menores estão desacompanhadas no enclave e são consideradas em situação de extrema vulnerabilidade. Segundo o Ministério da Juventude e da Infância espanhol, elas são acolhidas por instituições de proteção infantil. O Ministério também criticou as propostas de repatriação automática e destacou que a legislação espanhola impede o retorno de menores ao Marrocos sem uma análise individual de cada caso. Segundo uma adolescente, as escolas no Marrocos são muito ruins e o nível de ensino é muito baixo, e que quer ter um futuro melhor um dia. O Vietnã prevê leve aumento na safra de café robusta para 2026 e 2027. A produção se espera se encontrar estável, porém o El Niño é uma grande ameaça. A safra de café robusta do Vietnã para 2026 e 2027 poderá registrar um ligeiro aumento na produção, embora a ameaça representada pelo El Niño deste ano não deva ser subestimada, afirmou Thai Nhu Yep, vice-presidente da Associação de Café e Cacau do Vietnã, à agência Reuters. O ligeiro aumento na produção deve ocorrer à medida que as áreas replantadas nos últimos anos entram em fases de produtividades mais estáveis, disse Yep, que também é presidente e diretor executivo da exportadora vietnamita de café Vinh Yep, na noite desta quinta-feira. Embora não tenha apresentado uma previsão de produção própria, Yep citou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que estima que a produção de café vietnamita alcance 32 milhões de sacas de 60 quilos na safra de 2026 e 2027, sendo a esmagadora maioria composta por café robusta. No entanto, a ameaça do fenômeno climático El Niño não pode ser ignorada, segundo ele, acrescentando que a região das terras altas centrais do Vietnã é particularmente
vulnerável a padrões climáticos extremos durante fases cruciais do ciclo de cultivo. Para o Vietnã, a adaptação às mudanças climáticas não é mais uma preocupação futura, tornou-se uma necessidade urgente para salvaguardar a produção de café, disse Yep durante sua visita ao Brasil para o Victoria Coffee Summit. A indústria cafeeira do Vietnã está colaborando com os produtores para desenvolver um perfil de café robusta, de especialidade com foco na qualidade, ajudando os grãos do país a ganharem reconhecimento por suas origens únicas, segundo ele. Ele disse que acreditamos que essa abordagem aumentará o valor das exportações e, ao mesmo tempo, permitirá que os agricultores obtenham uma parceria maior do valor gerado ao longo de toda a cadeia de suprimentos do café. O país também está construindo uma infraestrutura de dados para ajudar a cumprir as regras da União Europeia sobre rastreabilidade, destinadas a prevenir o desmatamento causado por culturas como o café, segundo Yep. Adiada 2 vezes devido à sua complexidade, a regulamentação da União Europeia sobre desmatamento exige que os importadores de commodities e produtos relacionados comprovem que seus produtos não foram cultivados em terras recentemente desmatadas. Yep falou que o EUDR não deve ser visto meramente como uma barreira às exportações. Ele também representa uma oportunidade para o Vietnã construir uma cadeia de abastecimento de café que seja mais transparente, sustentável e competitiva a longo prazo. O Enem e a FUVEST, que são as duas maiores provas do segundo semestre, estão chegando. O Enem é daqui a um pouco mais de 2 meses. E vem aquela angústia, como estudar para a prova? A gente vai ver com o professor 5 dicas para você se dar muito bem na prova, se fizer alguma dessas 2 provas. Com a proximidade dos principais vestibulares do segundo semestre de 2026, estudantes que pretendem ingressar na universidade entram na reta final de preparação. Nesse período, organizar a rotina, estabelecer prioridades e adotar estratégias de estudo pode fazer diferença no desempenho durante as avaliações. Para auxiliar os candidatos nessa etapa, o professor e escritor Arthur Vinícius Feitosa Furtado reúne 5 orientações baseadas em sua experiência na área educacional. Organize os conteúdos por áreas de conhecimento. Tentar memorizar informações pouco antes da prova não é suficiente. O estudante deve construir conhecimento ao longo da preparação. Ter domínio dos conteúdos é fundamental para responder às questões, interpretar textos e estabelecer relações entre diferentes temas. Para isso, organize as disciplinas por áreas e distribua os assuntos de maneira progressiva, priorizando os conteúdos que apresentam maior dificuldade e evitando concentrar os estudos nas semanas que antecedem o vestibular. Faça da leitura uma parte diária da preparação. A leitura deve integrar a rotina de quem pretende disputar uma vaga na universidade. O contato com diferentes gêneros e assuntos amplia o repertório, melhora a compreensão textual e favorece o desenvolvimento da capacidade de argumentação. Além das leituras obrigatórias, acompanhe notícias, artigos, ensaios e obras literárias para compreender as informações e desenvolver a capacidade de relacioná-las. Estude com disciplina e constância. Uma preparação eficiente depende de uma rotina que possa ser mantida ao longo do tempo. Estabeleça horários realistas, distribua as disciplinas durante a semana e defina metas que possam ser acompanhadas. Evite criar um cronograma excessivamente rígido que dificulte a adaptação à rotina, porque a regularidade favorece a assimilação gradual dos conteúdos.
Resolva questões e aprenda com os erros. Depois de estudar um conteúdo, é importante colocá-lo em prática por meio de exercícios. A resolução de questões ajuda a identificar dificuldades, compreender como determinados assuntos são cobrados e verificar o nível de domínio da matéria. Inclua simulados na preparação e, principalmente, analise os erros cometidos. Retomar os conteúdos relacionados às questões que apresentam maior dificuldade permite direcionar melhor os próximos momentos de estudo. Não deixe a escrita para a última hora. Para os vestibulares que exigem redação, a prática deve começar desde o início da preparação. Escrever bem envolve saber organizar ideias, desenvolver argumentos e construir um texto claro e coerente. Por isso, produza redações regularmente e, sempre que possível, peça correções. Ao revisar os textos, identifique os erros que se repetem e trabalhe especificamente nesses pontos, priorizando a evolução da qualidade da escrita. Uma juíza anulou a suspensão de vistos imposta pelo governo de Donald Trump a 75 países. Os vistos suspendidos para cidadãos estavam a países como Brasil, Rússia e Irã. Uma juíza federal norte-americana anulou nesta sexta-feira o congelamento da emissão de vistos de residência permanente nos Estados Unidos, imposta a 75 países. A medida, em vigor desde 21 de janeiro, suspendia o processamento de vistos de imigrante que permitem a entrada temporária no país, para solicitações feitas por cidadãos de países como o Brasil, a Rússia e o Irã. O Departamento de Estado havia justificado a decisão, alegando que os imigrantes destes países representam um alto risco de depender de assistência social ou de se tornarem um peso para as finanças públicas. No entanto, na decisão, Janet Vargas, de um tribunal de Nova York, declarou que a política é contrária à lei e que excede a autoridade legal do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. A juíza afirmou que os funcionários consulares foram equivocadamente instruídos a recusar vistos de imigração baseados apenas no país de origem do demandante, mesmo que se havia determinado que a pessoa cumpria os demais requisitos. A decisão revoga qualquer negativa de visto baseada exclusivamente nesta política, mas o governo ainda pode apresentar recurso. Desde seu retorno ao poder, Trump prioriza o combate à imigração ilegal, com deportações em massa de imigrantes sem documentos e que restringem de maneira significativa a entrada legal de estrangeiros. Várias medidas emblemáticas do governo foram anuladas pelos tribunais. No início de julho, um juiz federal anulou a taxa de $100 mil para vistos de trabalho, muito utilizada no setor de tecnologia. No final de junho, a Suprema Corte anulou um decreto emitido por Trump no primeiro dia de seu segundo mandato, que eliminava a cidadania por direito de nascimento para filhos de imigrantes sem documentos, com o objetivo de acabar com o que ele considerava um incentivo à imigração ilegal. A guerra no Irã faz com que países do Golfo Pérsico agilizem planos para tentar driblar o Estreito de Hormuz. A guerra no Irã está obrigando os grandes produtores de petróleo do Golfo Pérsico a reformular a forma como exportam o produto e reduzir a dependência do Estreito de Hormuz, principal rota de saída da região. Segundo o jornal The New York Times, países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque estão acelerando projetos de oleodutos, terminais e áreas de armazenamento
que permitam transportar petróleo sem passar pelo estreito. Os investimentos devem custar bilhões de dólares e levar anos para serem concluídos. Mas governos e empresas consideram as novas estruturas necessárias diante do aumento dos riscos na região. Mesmo que um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã seja alcançado, os países produtores avaliam que depender de uma única rota de exportação se tornou um risco grande demais. A mudança também pode, ao longo do tempo, reduzir a influência do Irã sobre o comércio do petróleo, já que os países vizinhos estarão menos dependentes de uma passagem marítima que pode ser afetada por conflitos. Segundo ele, os produtores passaram a priorizar mais a segurança de suas estruturas, mesmo que isso implique custos maiores e operações menos eficientes. Antes de Estados Unidos e Israel iniciarem ataques militares contra o Irã, em 28 de fevereiro, cerca de 20 milhões de barris de petróleo bruto por dia passavam pelo Estreito de Hormuz. A passagem marítima liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e é uma das principais rotas utilizadas para levar o petróleo produzido na região aos mercados internacionais. A guerra, porém, alterou esse fluxo. Bloqueios impostos por Estados Unidos e Irã, minas marítimas, ataques com mísseis e o forte aumento no preço dos seguros para navios praticamente interromperam o funcionamento normal da rota. O New York Times explica que, na semana passada, as exportações de petróleo bruto pelo estreito haviam caído para cerca de 3,7 milhões de barris por dia, segundo a Kepler, empresa que monitora o transporte marítimo. Ainda assim, isso não significa que apenas esse volume esteja deixando o Golfo. Parte do petróleo continua sendo transportada por navios que adotam medidas para dificultar seu rastreamento. Outra parcela sai por rotas alternativas que já existiram, principalmente oleodutos que não dependem do Estreito de Hormuz. Grande parte dos navios que ainda atravessam a região enfrentam riscos adicionais. Alguns navegam em meio a ataques de drones iranianos. Outros desligam seus sistemas de localização para dificultar que sejam identificados. Pelo menos 17 trabalhadores marítimos morreram na região. Cientistas descobrem uma estrela capaz de sentir a rotação de um buraco negro da Via Láctea. Vamos entender melhor na reportagem. Uma equipe internacional de astrônomos identificou uma estrela tão próxima do buraco negro no centro da Via Láctea que o seu movimento pode, dentro dos próximos anos, revelar algo que a ciência nunca conseguiu medir de forma direta: a velocidade de rotação, o chamado spin de um buraco negro supermassivo. A descoberta, publicada nesta quarta-feira na revista científica Nature, foi feita com um dos telescópios do Observatório Europeu do Sul, no Chile. A nova estrela recebeu o nome de S301. Ela gira ao redor de Sagitário A, o buraco negro supermassivo que ocupa o centro da nossa galáxia, e completa uma volta em apenas 8,7 anos. É o menor período orbital já confirmado para uma estrela nessa região. Nesse momento, a S301 chega a uma velocidade de cerca de 25.000 km por segundo, ou pouco mais de 8% da velocidade da luz. E é justamente essa proximidade com um dos objetos mais extremos da Via Láctea que torna a descoberta especial. Quanto mais perto uma estrela passa de um buraco negro, mais seu movimento sofre os efeitos da enorme gravidade ao redor dele. No caso da S301, a distância é pequena o suficiente para que os cientistas esperem em chegar
também uma influência muito mais sutil, aquela provocada pela própria rotação do Sagitário A. Segundo a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, um objeto extremamente massivo que gira também altera o espaço ao seu redor. No caso de um buraco negro, esse giro pode arrastar o próprio espaço-tempo nas proximidades. Esse arrasto é chamado tecnicamente pelos cientistas de efeito Lenz-Thirring, mas ele só produz um efeito perceptível bem perto do buraco negro, e é exatamente aí que mora o problema. Até agora, nenhuma estrela conhecida passava perto o suficiente do Sagitário A para que esse efeito pudesse ser medido. A S301 muda esse cenário. Em seu ponto de maior aproximação, ela passa a cerca de 1,7 bilhão de quilômetros do buraco negro, uma distância 10 vezes menor do que a de qualquer outra estrela usada até hoje para estudar esse objeto. Isso a torna cerca de 100 vezes mais sensível ao campo gravitacional do Sagitário A do que a estrela que até então era a principal referência nesse tipo de pesquisa. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a condenação de 6 réus em caso de transplantes com HIV. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a condenação dos 6 réus acusados de emitir laudos falsos negativos que liberaram órgãos de doadores com HIV para transplante. O pedido foi apresentado em alegações finais. A manifestação é da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os réus são sócios e funcionários do laboratório PCS Lab Salem, contratado pela Fundação Saúde do Rio de Janeiro para realizar exames de sorologia em doadores de órgãos. Eles respondem por lesão corporal gravíssima, associação criminosa e falsidade ideológica. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, o processo está na fase de apresentação de alegações finais pelas partes. Assim que todas forem apresentadas, os autos seguirão conclusos ao juiz para a sentença. A instrução criminal foi encerrada em 22 de junho de 2026, em audiência presidida pelo juiz Guilherme Grandmason Ferreira Chaves, da 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu. Na ocasião, foram interrogados os 6 réus: Ivanilson Fernandes, Walter Vieira, Matheus Salles, Adriana Vargas, Kleber de Oliveira e Jaqueline Iris. Kleber de Oliveira e Jaqueline Iris permaneceram em silêncio. Adriana Vargas respondeu a todas as perguntas. Ivanilson Fernandes respondeu apenas às perguntas da própria defesa. Matheus Salles e Walter Vieira se recusaram a responder às perguntas da defesa de Jaqueline. Ambos também deixaram de responder ao Ministério Público, conforme orientação de seus advogados, registrada em ata. Ao fim da audiência, o juiz determinou vista ao Ministério Público e, em seguida, as defesas pelo prazo sucessivo de 5 dias. As defesas de Kleber e Jaqueline pediram o adiamento do ato, sob a alegação de dificuldade de acesso a arquivos do processo disponibilizados em nuvem. O juiz indeferiu o pedido. Na decisão, o magistrado registrou que a serventia certificou que os arquivos estavam regularmente disponíveis e que o acesso foi testado sem falha técnica. Os documentos estavam na nuvem havia pelo menos 2 meses. O juiz apontou que o pedido foi formulado na véspera da audiência e classificou a manifestação como intempestiva. Segundo ele, o direito de acesso às provas não afasta o ônus da parte de atuar com diligência e boa-fé processual. A decisão citou o agravo regimental na reclamação 81.098 do STF,
de relatoria do ministro Gilmar Mendes, segundo o qual não há violação à súmula vinculante 14, quando os elementos digitais foram disponibilizados à defesa, cabendo a ela extrair as cópias. Conheça Tokaj, na Hungria, um local que abriga adegas subterrâneas, ilustres vinhedos e uma gastronomia única. No nordeste da Hungria, Tokaj é um dos territórios mais fascinantes do país, guardando uma das mais antigas tradições vitivinícolas da Europa. Entre vinhedos, adegas históricas e experiências de enoturismo, a região celebra um terroir de condições únicas. Seu vinho mais célebre, o Tokaj Aslo, tornou-se tão prestigiado que, segundo a tradição, o rei Luís XIV da França o teria consagrado como o vinho dos reis e o rei dos vinhos. Aos pés das montanhas Zeppelin e às margens dos rios Modrog e Tisa, não muito longe da fronteira com a Eslováquia, Tokaj é uma das 22 regiões de vinho da Hungria. Além da própria cidade de Tokaj, a região se estende por mais de 20 municípios e vilarejos, incluindo nomes como Mad, Tarkai, Tovska e Sarospatak. Depois de descobrir as maravilhas de Budapeste e seguir rumo ao interior do país, muitas histórias se tornam fascinantes e interessantes a quem quer visitar. Para entender Tokaj, basta uma visita a Oremus Vineri, uma vinícola que ajuda a traduzir a complexidade desse território. Entre vinhedos e túneis subterrâneos, a propriedade revela como a geologia, o clima, a história e o trabalho humano se conectam para dar origem a alguns dos vinhos mais emblemáticos do mundo. Grigori Lukács diz que Tokaj é um canto distante da Hungria e um tesouro para eles. A singularidade da região começa com as antigas formações vulcânicas que moldaram o relevo local. Grigori explica que estamos sobre a terra de um antigo vulcão. Essa formação criou uma rocha fantástica e, acima dela, temos um solo muito especial, com alto teor de argila e muitos minerais, como sódio, potássio e magnésio. Grigori Lukács, que é gerente de viticultura da Oremus, fala com muito saudosismo lugares que fazem parte da história da região. O trabalho no campo é marcado pela mínima intervenção e por conhecimentos passados de geração em geração, história que continua no subsolo. Isso porque o território é cortado por uma extensa rede de adegas subterrâneas, reconhecida como parte da paisagem cultural de Tokaj. Na Oremus, são cerca de 2 quilômetros de túneis escavados há séculos. Algumas galerias têm ao menos 800 anos e abrigam celas utilizadas há mais de 600 anos. Nas paredes, uma camada escura de fungos chama a atenção e o que se vê são intimamente ligados ao terroir. Esses fungos se alimentam do vapor alcoólico liberado pelos barris. Entre corredores silenciosos e milhares de garrafas, há uma verdadeira caça ao tesouro em uma sala que guarda rótulos históricos, incluindo exemplares de 1912 a 1920. A experiência ganha mais sentido durante uma degustação de vinhos da região. É uma oportunidade de perceber como diferentes parcelas, solos e microclimas se refletem na taça.
especialmente nos famosos Tokaj Azul. É nesse contexto que surge um dos conceitos mais tradicionais da região, os putnoios, escala que indica o nível de concentração e doçura desses vinhos. Entre as descobertas, destaca o Essência Tokaj, elaborado apenas com o mosto que escorre naturalmente das uvas afetadas pela podridão nobre. É extremamente concentrado e doce, servido na Oremus em pequenas quantidades, quase degustado de colher. Outra vinícola que vale colocar no roteiro é a Tokaj Nobilis, comandada há cerca de 25 anos por Sarolta Bardos, uma das poucas mulheres à frente de uma propriedade na região. Em meio a esse cenário rural característico de Tokaj, surge a Sauska, quase como um contraste. A vinícola impressiona pela arquitetura contemporânea, que parece flutuar sobre os vinhedos. O projeto foi pensado para se integrar à paisagem protegida da região, tendo como inspiração o movimento ondulado das vinhas. A proposta era criar uma vinícola moderna, voltada principalmente para vinhos brancos, secos e espumantes, mas com espaços dedicados à hospitalidade e à gastronomia. E é com isso que finalizamos esta edição do Informe da Tarde. Muito obrigado pela sua companhia ao longo deste jornal. Outras notícias você encontra ao longo da nossa programação. Uma ótima tarde para você e nos vemos em uma próxima edição.